Oi família, eu sou a Bia, este é o Back to Cast e hoje não poderia ser diferente. Eu não poderia vir aqui falar de outra coisa senão da grande perda que tivemos com o falecimento da Glória Maria. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2023 e nós amanhecemos com essa notícia. Ela faleceu durante a madrugada num hospital no Rio de Janeiro. Ela vinha tratando um tumor, um câncer no cérebro. E alguns dias atrás o tratamento deixou de fazer efeito, então os médicos já sabiam que seria uma questão de tempo até que de fato ela fosse descansar. E justamente no dia de Iemanjá ela nos deixou, foi recolhida para a ancestralidade. E eu vim aqui falar sobre a Glória Maria hoje porque já contei aqui muitas vezes, já falei isso, mas eu sou uma pessoa apaixonada por biografias. Sempre fui apaixonada por histórias, sempre fui apaixonada por jornalismo quando é feito decentemente. E a Glória Maria foi uma referência, uma inspiração muito forte para mim, porque assistir a Glória Maria viajando pelo mundo, conhecendo tantas culturas, trazia para mim, é difícil falar, mas trazia para mim uma esperança de que aquilo poderia acontecer comigo, de que eu também conseguiria viajar o mundo, conhecer várias culturas. É muito, muito, muito foda lembrar de tudo isso, assim, de toda sexta-feira assistir ela no Globo Repórter, viajando pelo mundo, atravessando de um balão pro outro numa ponte suspensa a não sei quantos mil metros, chegando ao lado de um vulcão e ficando sem palavras, o que para muitos repórteres seria motivo de demissão, porque se você é jornalista, você é pago para ter palavras mesmo. E até o Pedro Bial falou isso hoje. Realmente, só ela poderia chegar ao topo de um vulcão e simplesmente suspirar. Só ela realmente tinha esse poder de chegar na frente de um vulcão e dar um suspiro e fazer com que todo mundo entendesse o que ela queria dizer. Ela tinha uma personalidade muito forte no seu trabalho e eu achava isso incrível. Eu achava incrível. Eu sempre achei ela muito elegante, muito educada e bem colocada. Sério, gente, me lembrar de tudo isso hoje foi um misto de sentimentos, assim, que eu, mesmo que tentasse aqui, não conseguiria descrever. Mas eu tô me segurando pra não chorar. Mas é muito gratificante pra mim ter tido a Glória Maria como referência. Hoje, aliás, não de hoje, mas recentemente a gente vê várias crianças apontando para a TV e falando para Maju: olha, ela parece comigo. E eu tive isso em relação à Glória Maria porque ela era uma mulher preta e ela estava apresentando o Fantástico no domingo à noite. Até 2007, se não me engano. E eu me recordo de assistir o Fantástico com ela. Eu me recordo de ver matérias com ela. Hoje eu vi rolando o vídeo de uma menina negra que fez um microfone de papelão e o irmão dela tinha uma câmera de papelão e eles brincavam de ser repórteres e ela falava que a inspiração dela era a Glória Maria. E a Glória foi até ela e eu me acabei de chorar. Gente, eu estava fazendo... Hoje cedo eu fui fazer um exame de admissão, porque eu consegui um emprego, graças a Deus. Eu ia trazer essa notícia em outro momento, mas enfim. E eu estava aguardando para fazer o exame quando eu recebi essa notícia. Na verdade, eu estava sentada na recepção aguardando e a TV do consultório estava no mudo, mas eu vi que estava passando muita coisa sobre ela. E não tinha nenhum letter, né, nenhum letreiro, assim. E aí eu fiquei curiosa. Falei, o que tá acontecendo?
Por que tá passando todas as matérias? Será que aconteceu alguma coisa? Porque a gente sabe como a TV é. E eu abri o Twitter e na mesma hora eu vi essa notícia. E aí eu fui procurando fontes de confiança ali, perfis de confiança para realmente confirmar se era uma informação verdadeira. E infelizmente era. E ver as pessoas, os colegas de profissão todos emocionados. O Pedro Bial, que durante muito tempo trabalhou com ela, tanto que ele até brincou durante a entrevista que eu estava vendo hoje no programa Encontro, ele falando sobre como era. Ele brincava que os dois tinham um casamento, porque era uma cumplicidade de 10 anos, enfim. E todas as pessoas sempre comentam exatamente isso sobre ela. E não só falando da profissional incrível que ela foi, que isso é incontestável, eu queria lembrá-los de que a Glória Maria, ela foi uma mulher pioneira em muitas coisas. A Glória Maria era uma mulher apaixonada, uma mulher que vivia romances não monogâmicos, uma época que ninguém falava sobre isso. A Glória Maria vivia do jeito que ela quis. Ela, desde do início da carreira, ela foi fora dos padrões, tanto em relação à sua pele, quanto a não ser a mulher que vai casar, que vai viver dentro de uma caixinha de mamãe, papai e filhinhos. Ela nunca quis isso. Ela foi ter a maternidade já depois de muitos anos de uma vida muito bem vivida. Ela decidiu adotar crianças de uma forma solo. Ela fez uma adoção de 2 meninas sozinha. E são 2 meninas lindas. E eu desejo os meus mais sinceros sentimentos a essas meninas nesse momento. Mas ela foi uma mulher extraordinária. É de se pensar que não existem tantas pessoas, até hoje, que tenham essa garra, que tenham essa coragem, que falem abertamente sobre as suas paixões, que falem abertamente sobre o fato de não querer assumir uma família. Até hoje as mulheres são criticadas. E ela dizia, e eu vou deixar aqui para vocês que não conhecem tanto a história da Glória, ou que conhecem, mas gostariam de ter outras visões e que não tenha visto, o programa Roda Viva, já devo ter indicado esse programa aqui também em algum momento, mas a entrevista com a Glória Maria, ela é excepcional. Excepcional. Ela é uma mulher, como eu disse, sempre muito bem pontual, sempre muito ponderada, então ela traz esses assuntos de uma forma muito natural e uma das falas dela hoje foi muito compartilhada, onde ela diz que ela vai morrer sozinha, que ninguém vai deitar no caixão por ela, que ninguém vai ceder a vida para ela, então ela teria que realmente viver como ela se sente feliz, como ela tem vontade. E assim, muitas pessoas não conseguem viver essa liberdade. E quando eu penso nela, eu sempre penso em liberdade. Uma mulher livre, uma mulher independente, que não precisa de marido para ter filho, que não precisa de marido para ser validada socialmente, que sofreu inúmeras vezes agressões racistas, até de presidentes da República. Ela foi chamada de aquela neguinha da Globo. E não abaixou a cabeça para ninguém. Sem contar nos mais diversos memes que trouxe a Glória Maria para uma geração que talvez nem a conhecesse, o que eu acho fantástico. Tanto o meme dela na Jamaica, andando na montanha-russa, fumando um tabaquinho duvidoso, entrando num buraco assim, no meio do deserto, enfim. Ela falando, acho que vou cair, e cai. Cara, essa mulher era incrível, um trabalho incrível. Uma dedicação e outra coisa que o Pedro Bial falou que me emocionou muito era que ela não fazia aquelas coisas porque ela era corajosa, ela fazia com medo. E que é exemplo maior de como a gente deve viver. Tá com medo, faz com medo, mas não deixa de fazer, não deixa de viver. Ela não deixou. Ela não deixou de
pular de asa delta, de andar numa montanha-russa no meio de uma floresta, de fumar um tabaquinho de fontes não confiáveis, se é que vocês me entendem. Ela não deixava de fazer nada, não deixava de ir no vulcão que poderia entrar em erupção a qualquer momento, não deixou de ir pra gelo, cobriu a Olimpíada, cobriu Copa do Mundo, cobriu várias eleições, cobriu muita coisa, viveu pra ver, fez cobertura até em guerra. E mesmo com medo, ela viveu tudo isso. Ela enfrentou tudo isso. Então eu acho que um dos maiores exemplos que ela pode deixar pra nós é que enfrente os seus medos. Faça com medo mesmo. Pega na mão do medo e arrasta, sabe? Vai. Não deixa de fazer. E eu tô numa fase agora da minha vida que tudo isso faz muito sentido. Então relembrar de tudo isso hoje, pra mim foi muito importante. E por mais que seja muito triste receber essa notícia, eu fico imensamente grata por ter vivido para vê-la, por ter presenciado, por mais que por pouco tempo, comparado à grandiosidade dela, pouco tempo, mas sou grata por conseguir fazer parte dessa geração que acompanhou tanto as matérias, reportagens, maternidade, enfim, tantas coisas incríveis que ela fez em vida. Sem contar que vocês sabem muito bem que eu sou muito fã de muita gente que ela entrevistou. E era muito... Gente, de verdade, isso era incrivelmente lindo. Vê-la entrevistando as pessoas. Vê-la trocando palavras com Michael Jackson e ele dando um beijo no rosto dela. E ela ficava envergonhada e sorria genuinamente. Ela conversando com Fred Mercury e ele apertando a bochecha dela. As pessoas sentiam o quanto ela era fofa. Ela entrevistando a Madonna. Gente, a Madonna nem estava dando entrevista, falava com todo mundo muito rápido. Ela foi falar com a Madonna falou, você tem o tempo que quiser. A Madonna, rainha do pop. Você aceitando ou não, você querendo ou não, ela é a rainha do pop. Sabe? Elton John. São pessoas únicas que só ela poderia entrevistar. Sabe? Só ela teria essa grandeza, só ela teria esse privilégio. Inclusive com Fred Mercury e Michael Jackson, por exemplo, ela é a única brasileira que conseguiu essa proeza. E isso é muito grande. É uma mulher preta. E ela mesma falou durante o programa com Bial que ela não era uma mulher preta de pele clara, que a gente sabe que é muito mais aceita na sociedade do que uma mulher retinta. Ela era uma mulher retinta. Que durante os seus primeiros anos de jornalismo usava um cabelo crespo. Muitas pessoas estão acostumadas com a imagem da Glória Maria com o cabelo alisado, mais acobreado, mas ela usava o cabelo dela natural no início. Ela foi perseguida durante a ditadura. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, porque possivelmente eu vou trazer um episódio mais biográfico. Eu tô trazendo aqui alguns pontos que eu considero muito importantes. Mas isso é muito pouco comparado a tudo que ela representa, sabe? A primeira mulher negra repórter da televisão brasileira. A primeira mulher repórter negra a aparecer numa transmissão ao vivo em 1977. Nessa época, inclusive, com o cabelo crespo. Belíssima. Ela sempre foi linda. Ela foi pioneira em muita coisa. Mick Jagger, gente. Mick Jagger dando beijo na bochecha dela e ela também super envergonhadinha. É lindo, sério. Isso é muito, muito, muito foda. A primeira jornalista brasileira a participar de um voo que simula gravidade zero. Eu me lembro dessa reportagem.
Eu lembro de ter assistido isso. Eu tinha 11 anos. E eu lembro de ter assistido isso. Ela participando de um simulador de gravidade zero. Nossa, eu achava tudo isso muito incrível, porque era justamente essa questão de me identificar e encontrar naquela mulher a possibilidade de ser igual. Gente, eu fiz rádio e TV na intenção de ter essa grandeza, sabe? Claro que depois eu desisti, mas enfim, fica para outro dia também essa parte. Mas é muito, 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 muito foda. É uma representação muito foda, é uma imagem muito foda. É uma excelência na entrega que eu acho que vai ser muito difícil ter outra. Nunca vai ter outra, na verdade. Nunca vai ter outra Glória Maria. Mas eu digo, no nível de excelência, eu acho muito difícil que alguém consiga chegar perto. Porque ela era única, é talento, nasce com a gente. E ela tinha isso. Ela tinha esse encanto, ela tinha essa facilidade, ela tinha esse jeito de fazer com que as pessoas sentissem vontade de dar um beijo no seu rosto, como Michael Jackson e Mick Jagger fez, ou de apertar a sua bochecha, ou de abraçar e chorar como a menininha Mirella fez quando conheceu ela. Ela tinha isso. E eu não tenho nem muito mais o que dizer. Eu tô realmente num momento muito delicado. Quanto mais eu vejo as coisas, mais dá vontade de chorar de novo. E falando aqui com vocês, eu tenho vontade de chorar de novo, porque é realmente uma pessoa que me marcou muito enquanto profissional. E quanto mais eu soube da vida dela pessoal, eu fiquei mais encantada ainda. Meu Deus, que mulher foda. Como assim ela tem vários namorados? Como assim ela não quer casar? Como assim eu posso ter? Como assim as mulheres realmente podem viver isso? Como assim ela vai adotar 2 crianças, mas não tem pai? Sabe? Desconstruiu muita coisa na minha cabeça. Então, a minha eterna gratidão à Glória, minha eterna gratidão ao universo por ter me permitido viver na mesma época, conhecer essa história. Eu fico por aqui. O episódio que sairia hoje vai estar disponível na próxima semana. Seguiremos com a segunda temporada normalmente, mas hoje eu senti a necessidade de fazer aqui esse desabafo, conversar com vocês, trazer aqui as minhas dores. E é isso. Fiquem todos bem. Desejo um ótimo final de semana, uma boa semana. E viva a Glória!